Então, gente, eu queria, antes de tudo, né, agradecer ao querido amigo Luciano Elia, é uma pessoa que temos, além de um carinho, um respeito enorme, né, como autor, como psicanalista, um trabalho no campo da saúde mental no Rio de Janeiro e no Brasil, que é mais que reconhecido, né? Eu tenho a satisfação, inclusive estou fazendo de propósito, de exibir esse quadro aqui, que foi um presente que ele me deu há muito tempo. Né? Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre toda uma questão que, na verdade, né, retorna com uma repetição que parece até um tanto sintomática, né? Mas de qualquer modo, situar que essa é uma atividade de um laboratório, numa parceria que vem já há bastante tempo com o Luciano Elia, entre o programa de pós-graduação, hoje, programa de pós-graduação profissional de psicologia e políticas públicas, e o programa de psicanálise, né, de pós-graduação em psicanálise na UERJ, e o programa de pós-graduação profissional de psicanálise da UERJ, do qual o Luciano é coordenador, ele é membro do Laço Analítico, membro fundador, né? Então, a gente dialoga já há bastante tempo, com muito bom humor, com muita, né, felicidade, sem nada de obtusão, não é, Luciano? E que é um prazer estar recebendo e a gente realizando essa atividade. Ela faz parte do laboratório que é coordenado pela professora Camila Araújo Lopes, né, que é o CLIPSUS, não é? Que é o Laboratório de Clínica, Sujeitos, não é? E Políticas Públicas, o CLIPSUS, que é por esse perfil que nós estamos, no qual a gente tenta articular todas as questões da clínica, com o sujeito, com as políticas públicas. Não é? Então, é uma atividade desse programa e do programa pós-graduação profissional de psicanálise da UERJ, é um intercâmbio interinstitucional desse diálogo. Eu acho que vale a pena a gente deixar bem claro, né? Então, o que nos levou a convidar o Luciano, não é? Em torno de toda uma questão que não é nova, que não se trata, não sei se eu entendo isso como um debate, mas muito mais uma série de acusações que não são novas. Existem inúmeras publicações no mundo e no Brasil, né, em torno de um movimento de destituição, de legitimidade, de tudo aquilo que não corresponde a um modelo específico de ciência, não é? E no qual a psicanálise, em relação ao qual a psicanálise seria um dos grandes representantes. Tivemos na história, nas últimas décadas, algumas publicações que eu queria destacar pelo menos duas, não é? Dois fatos, né? Uma publicação, por exemplo, de um livro chamado O Livro Negro da Psicanálise, que causou e recausou uma série de coisas, e foi muito bem respondido por uma série de autores, não é? E destacaria ainda, para não me estender muito, uma publicação de um filme que foi feito na França há alguns anos, chamado Le Mur, na psicanálise, né? O Muro, a psicanálise à prova do autismo, no qual pegaram, por exemplo, psicanalistas que não eram absolutamente conhecidos, recortaram as falas, montaram as falas de forma a ridicularizar o que os psicanalistas disseram. Houve toda uma causa jurídica na época e suspenderam a publicação juridicamente por causa da manipulação da palavra que houve no documentário, mas mesmo assim soltaram isso no YouTube como se tivesse uma valia de um diálogo, não é? Ao mesmo tempo, e não por acaso, na França havia uma política, um projeto político de lei de proibir o atendimento, por exemplo, de psicanalistas em atender pessoas ditas autistas. Então, é um processo que vem de ataques gratuitos, né, dizer que a psicanálise é um papo furado. De fato, né, a gente permite que as pessoas possam fazer um papo furado, mas para produzir um furo do que com outra coisa. Então, assim, convidamos o Luciano para que ele pudesse conversar o máximo que ele possa e a gente aprender com ele. Eu queria iniciar dizendo duas citações, uma do Freud e uma que ele faz do Schiller, não é?
Uma ele diz na conferência sobre a terapia analítica, que termina uma coletânea de conferências, e que ele vai dizer que contra os preconceitos não há o que fazer, não é? Que contra eles a única coisa que, né, os senhores podem ver mais uma vez nos preconceitos que o grupo de nações em guerra desenvolveu um contra o outro. O mais sensato é esperar que o tempo os desgaste, né? Ou seja, que a erosão do tempo produza os seus efeitos. E um dia as mesmas pessoas pensarão diferentemente sobre as mesmas coisas, porque não pensaram assim antes, e eis um profundo mistério. Essa é uma citação que eu gostaria de deixar para a gente começar, e uma outra, que é relativa ao Freud falando das práticas de meditação e de yoga, como permitindo para um amigo dele, que ele cita no Mal-Estar da Civilização, né, uma certa relação com o um. E o Freud não consegue compartilhar daquela mesma sensação, e ele cita Schiller, não é, que é um poeta, e ele diz que se enche de gozo quem respira aqui na luz rosada. Não é? Então, deixar essas duas citações e ouvir aqui ansiosamente o querido Luciano. Pode ir. Fica à vontade. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Eu estou. Tá. É porque eu estou com fone de ouvido, Bluetooth, queria saber se a minha voz está chegando ao ouvinte. Em primeiro lugar, não posso deixar de fazer isso, e gostaria até de marcar, Luiz, aqui, que isso não é uma formalidade social que normalmente a gente faz, de polidez, não. É uma coisa sincera, assim, muito verdadeira, muito do coração, que eu quero dizer agora. Assim, um prazer de estar aqui, convidado por você. Eu tenho os Aquiles e Camila como amigos, além de parceiros, como ele citou no início, parceiros de uma luta que, como você vê, tem várias frentes, né? Uma delas é essa, né, desse diálogo duro, com o chamado, entre aspas e muitas aspas, mundo científico atual, comunidade científica internacional, tem que botar muitas aspas e a gente vai poder dizer um pouco por que essas aspas ao longo da conversa. Então, é um parceiro, enfim, que eu tenho muito prazer em ter, não só na psicanálise, no rock, como ele lembrou ali o quadro do Freud ali atrás, e que, então, são coisas até que tem muita relação entre elas, a psicanálise, o rock, a política e outras dimensões da nossa prática, né? Então é muito bom estar aqui. Além disso, eu queria destacar o que também Luiz Aquiles destacou, que é essa parceria mais recente entre dois programas, né? Dois programas de caráter profissional. O mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas, que eu coordeno na UERJ, tem 4 anos, é mais recente do que o outro programa que ele citou, e o mestrado profissional também, então são congêneres, né, em psicologia e políticas públicas, quer dizer, a mesma área, né, de concentração, e só diferenciando psicologia e psicanálise, porque acho que a nossa história na UERJ permitiu esse nome, né, aparecer ali como psicanálise e políticas públicas, já depois de um longo trabalho da presença da psicanálise da universidade, que a gente tem na UERJ há 22 anos, né? E a parceria com esse programa de Sobral é muito importante para nós, inclusive porque o nosso mestrado tem verificado a importância de se abrir para parcerias, e não só dentro do campo da psicanálise, como é o caso, como também de uma maneira interdisciplinar. A gente entendeu que é preciso fazer esse diálogo, a gente tem essa cara. Bom, não me alongando nessas falas iniciais, eu queria então concluir o meu prazer imenso de estar aqui, e também dar bom dia a todos os nossos ouvintes, que estão quase 100 já, né? Porque já tinha 84 quando você começou a falar. Então, 120. deve ser 120, então. Foi até assim, modesto. O que é uma prova da força desse trabalho de vocês aí, né, Luiz? Do Eclipsos. E, enfim, da penetração que tem, da capacidade de, enfim, dialogar com a sociedade, com a comunidade. Muito legal estar aqui. Te agradeço muito mesmo. Então, começando um pouco a conversar sobre isso, eu estou tomando uma conversa, é legal essa live que tem um caráter de diálogo, de interlocução, né? Eu vou falar um pouquinho mais, talvez, do que o Luiz Aquiles, do que os nossos ouvintes, que eu espero que também sejam falantes, mas vamos lá. Essa questão da psicanálise com a ciência, ela é uma questão, assim, que eu considero muito, mas muito importante mesmo. Eu sempre me dediquei a ela, acho que desde o início da minha carreira, eu tenho uma marca na minha formação que é uma relação com a ciência, né? Ela vem lá, uma série de determinantes que não vem ao caso, mas ela é muito assim de início, de sempre.
Eu nunca desprezei a ciência, eu sempre tive a ciência na maior conta. Então me incomoda um pouco, para começar o diálogo, quando alguns psicanalistas, nossos colegas, inclusive, desprezam a ciência como se ela for, desprezam no sentido de é melhor não dialogar, a gente está em outro campo, e então vamos seguir com o nosso trabalho, deixa isso para lá e tal, não vamos perder tempo com esse diálogo. Eu não tenho essa posição. Quero começar dizendo isso, né? Eu acho que é importantíssimo dialogar com a ciência, com a universidade, com a sociedade, tudo isso. E dentro com o Estado, né? O Zé que ele citou quando mencionou a questão da França e das políticas lá públicas que excluíram a psicanálise, considerando não consensual, é o nome que eles deram. Então, ela não é para ser recomendada para o trabalho com autismo, né? Como o Luiz citou, porque ela era não consensual. É a expressão que a alta autoridade francesa, com esse nome pomposo, decretou. É óbvio que isso tem a ver com toda uma... Bom, deixa eu terminar o primeiro argumento. Então, eu acho esse diálogo muito importante. Ainda que haja muitos ataques, como você mencionou, esses ataques, primeiro, são de péssima qualidade, porque eles não têm rigor nenhum. Quer dizer, é muito difícil, às vezes, dialogar nesse nível, porque o nível em que os ataques são formulados é um nível sem consistência epistemológica, sem nenhum rigor metodológico. É muito difícil, então, há um desnível. Mesmo assim, a gente não pode ignorar, mas acho que tem que fazer essas diferenças. Por exemplo, é importante lembrar que a ciência, com, vamos dizer, C maiúsculo, e né, merece nosso respeito, porque o meu ela merece, ela não é essa que se apresenta hoje. Eu faço essa distinção. E muitos colegas psicanalistas justamente não fazem. Eles chamam assim, é a ciência. Isso que se apresenta como ciência e que não tem absolutamente cientificidade alguma, é preciso dizer, mas tem poder, esse é o problema. Moderna, dizer, né? Hã? De ciência moderna, né? A contemporânea mais, né? Porque a ciência moderna, como Lacan chama, e o Milner, na obra clara, é a ciência que emergiu com Galileu, Descartes, quer dizer, a ciência da era moderna, né? Pós-renascimento. Esse termo moderno pode confundir. A contemporânea, essa que está aí, né? Do século XX para cá. É uma ciência, eu uma vez chamei de um texto de vagabunda, no sentido de que ela não é austera, né? Fazendo a oposição entre a dama e a vagabunda, né? Em que sentido, né? Lacan nos ajuda a pensar isso, né? Ela fez um casamento que ele chama de cópula com o capitalismo, né? É impossível você dissociar as críticas que chegam à psicanálise, e não só à psicanálise, hein? Acho que também muito ao materialismo dialético, né, o marxismo, e também à fenomenologia. É bom lembrar que a psicanálise não está sozinha. Como a psicanálise é mais potente, em termos de presença no campo social, de potência clínica, né, que é a única que consegue articular certas políticas públicas, vamos dizer a verdade. A psicanálise é a única que, por exemplo, consegue pensar em rede. Né? Você não pode pensar a reforma psiquiátrica, a saúde mental, fora do conceito de rede. E a psicanálise tem condições, vamos dizer, tem envergadura conceitual e clínica para articular uma rede. Qual é? Me diga, qual é a outra vertente em psicologia, que a psicanálise não é a psicologia, mas enfim, dentro do campo da saúde mental, no campo terapêutico e clínico institucional, que consegue articular uma rede, né? Conceitualmente? Nenhuma. Então é preciso considerar essas coisas. Então não pode tratar, por exemplo, de autismo, a gente sabe disso, num caráter individual, como se fosse um consultório instalado no campo público, né? Quer dizer, como se faz na clínica privada, às vezes, mesmo no consultório privado, a gente que trabalha com autismo sabe que precisa fazer uma certa rede, né? Imagina no campo público. Quer dizer, então, se você começa discutindo pela noção de rede e orientada psicanaliticamente, porque é claro que essa rede tem que ser orientada psicanaliticamente, eletrizada pelos conceitos psicanalíticos, né? Uma rede tem energia, você entende que não há outro campo que possa articular. A despeito disso, o que se entende no campo, no Estado, por exemplo, como nesse Estado francês, essa alta autoridade de saúde, né, que diz isso, é que ela está totalmente comprometida com o capitalismo, né, e com a indústria farmacológica, que vocês devem saber, que mais rentável no mundo. Até uns anos atrás, ela era segundo lugar, e a de armamentos era a primeira. Hoje já ultrapassou. Quer dizer, a indústria de não psicofármacos, mas fármacos, né, em geral, e dentro dela, psicofármacos, é a mais rentável do mundo. A gente não está mexendo com um peixinho pequeno, não. Quer dizer, no plano político a gente está mexendo com tubarões, entendeu? E esses tubarões dominam o Estado está totalmente vendido. Então não dá para discutir política pública que rejeita a psicanálise,
universidades que rejeitam a psicanálise, artiguinhos como esses que saíram recentemente, uma revista chamada Questão de Ciência, sei lá, acho que é de Ribeirão Preto, que fazem uma pretensa crítica sem menor, enfim, condições discursivas para fazer isso, sem você associar isso com o mundo político-ideológico. E, curiosamente, essa ciência, não curiosamente, não por acaso, se apresenta como despida de ideologia, né? Como se ela fosse neutra, como se ela fosse apolítica, como se ela fosse, inclusive, assim, exata, aproximada das evidências, né? Ciência baseada em evidências, que se inspirou na medicina baseada em evidências do século passado. Não é nada Enfim, né? então, as evidências são totalmente imprestáveis para o que nós entendemos, por exemplo, como seriam as evidências clínicas da eficácia da psicanálise no campo público. Não é difícil demonstrar a eficácia da psicanálise no campo público por evidências. Mas é claro que as coisas são muito bem montadas, né? Porque essa evidência é montada de modo tal que, né, você não pode mostrar evidência senão por um método único, completamente impróprio do campo humano. Eu não diria nem do sujeito do inconsciente. Por isso que a fenomenologia também é atacada. Porque o próprio campo, digamos assim, da experiência humana, a experiência de um ser humano, ser de linguagem, isso não serve, né, para mostrar evidência nesse campo. Quer dizer, a inconsistência metodológica começa aí, o que eles chamam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, pessoal que está ouvindo entender. Eles exigem, para mostrar evidência, que aquele que aplica um determinado método não saiba o método que está aplicando. E que o sujeito sobre o qual se aplica tampouco saiba. Quer dizer, é o duplo cego, né? Do trial, vamos dizer assim. Ora, como é que você pode querer que um operador do campo da saúde mental, um CAPS, por exemplo, que se orienta pela psicanálise, ignore o que ele está fazendo? Então você já começa criando uma impossibilidade absolutamente absurda, né? Quer dizer, eu vou aplicar a psicanálise sem saber o que eu estou fazendo para poder verificar se ela é eficaz, independente da minha intenção. A gente sabe, como psicanalista, que o operador mais eficaz, para falar em eficácia, né, de qualquer praxis psicanalítica é a transferência. E a transferência precisa que quem opera tenha um desejo chamado desejo do analista. Então, você vai desrespeitando ponto por ponto os pilares de uma prática para verificar a evidência dela e conclui que ela não é eficaz, que ela não consegue provar sua eficácia. É claro que não. Como é que ela vai provar a eficácia num tipo de crivo que não respeita o primeiro princípio dessa prática? Bastaria isso para mostrar que esse método é completamente tendencioso e fraco, enfim. Mas isso tem a ver com o mundo ideológico. O que é curioso é que a ideologia é negada, né? Muito, a gente pode psicanaliticamente entender a negação e o recalque. Quer dizer, é uma prática, mas é claro que há uma intenção aí que não tem nada a ver com recalque, tem a ver com uma má intenção mesmo, quer dizer, a má fé, é muito mais má fé do que recalque que opera nos cientistas, né? Ainda que cada cientista em particular não saiba disso, a gente pode pensar isso. Esses autorezinhos que escreveram essa bobagem outro dia, eles talvez não saibam disso, né? Eles não tenham consciência de que estão sendo marionetes de uma estrutura bem mais ampla e que lhes é inconsciente. Mas o mundo científico não é tão inocente assim não, né? Enfim, é uma intenção aí muito clara ligada ao capital. E a psicanálise mostra com isso que, por mais rigor que ela tenha na derivação que ela tem da ciência, ela não pactua com o capitalismo e com o neoliberalismo, menos ainda, que é o que é a versão nova, né? A versão tipo Windows 18 do capitalismo é o neoliberalismo, né? O último, vai se aperfeiçoando. E vai afundando o mundo, como está afundando, e acho que a Covid veio mostrar um pouco assim, de um modo drástico e trágico, né? Enfim, a falência. Outro dia mesmo eu vi uma indicação assim, científica, de que tem 39 mortos na Venezuela e 4.200 e tantos no Chile. Quer dizer, um país, né, socialista consegue ter 39 mortos apenas. Isso tem a ver com a eficácia do regime político na saúde pública. Se isso não é uma evidência, eu não sei o que isso é, né? Isso não é uma evidência estrondosa, eu não sei o que isso é. Então, assim, a gente tem inúmeras maneiras de provar a eficácia da psicanálise, mas elas não servem
para os crivos que a ciência, entre aspas, estabelece. Como eu disse, duplo cego, a barbaridade. A pessoa não sabe que método está sendo aplicado a ela e o analista ou operador da saúde mental orientado à psicanálise também não deve saber. Isso jamais vai poder acontecer. Né? Isso vai ser um fracasso. Então, tem uma outra coisa que eu quero dizer, depois eu volto a falar, eu queria também o diálogo, mas eu queria dizer assim que a epistemologia morreu, a epistemologia crítica. Vocês podem observar que a ciência não procedeu com a psicanálise sempre dessa maneira. É claro que a psicanálise traz um incômodo, né? Ela é incômoda para o mundo civilizado, sem rejeitá-lo, porque eu acho que não existe psicanálise fora do pacto social civilizado, inclusive democrático. Vou dizer isso. A democracia é uma exigência, vamos dizer, estrutural do ambiente público, do ambiente político de uma nação, de uma sociedade, para a psicanálise vicejar. Eu não tenho dúvida disso. Mas ela a gente sabe, pelo mal-estar na civilização, escrito por Freud, que ela é uma pedra no sapato da civilização. E há um ponto em que nunca nós vamos ser aceitos como referência principal. Eu acho que isso também nem conviria, né? Porque acho que mataria um pouco essa vocação marginal e interrogadora da psicanálise e tal. Acho que tem um ponto de tensão que não vai ser superado e é preciso que a gente tenha clareza disso. Nós não, por mais que a gente esteja lá na universidade, que a CAPES nos reconheça e até avalie bem nossos programas, ela nunca vai, vamos dizer assim, apoiar a psicanálise no sentido de uma, né, dentro da psicologia, porque não há de ser numa área própria. Mas você vê, nem a psicanálise nem figura nas áreas do conhecimento da CAPES do CNPq, nem figura. É uma luta muito antiga que eu levanto. Uma vez o diretor da própria CAPES me disse numa reunião de coordenadores que eu tinha toda a razão, que isso era uma coisa que precisava mudar, mas que era muito obsoleta da CAPES. Ele era um cara da outra área, não tem nada a ver. Mas os próprios psicanalistas próximos de mim acham que não devia ter uma sub-área. Claro que não é uma área, né? A psicanálise não tem que reivindicar uma área, como psicologia, psicanálise, porque isso seria, assim, comprometeria, eu acho, que a nossa própria particularidade, especificidade. Mas teria que ser uma sub-área. A gente não tem sub-área. A gente tem que escrever lá, tratamento e prevenção psicológica. Todos os nossos orientandos e nós mesmos, quando fazemos pesquisa, temos que inscrever esse nome absurdo, que inclusive é um despautério científico, né? Que algum cientista de peso e rigor dizem, mas que coisa estranha, todos esses analistas que estão no campo da pesquisa estão na mesma sub-área, que coisa pouco, que reflete de um modo evidentemente irreal e falso o que eles fazem. Por que isso? Por causa da CAPES, que nós não temos outro lugar para alojar mal, inclusive fica mal alojada a nossa pesquisa, né? Tratamento e prevenção psicológica. No entanto, é o que nos resta, é o que temos para hoje. Né? Como prever o psicológico? Hein? Pois é. Como prever o psicológico? Prevenção, quer dizer, como fazer prevenção. Aí cai naquelas coisas, né, da prevenção do autismo, aquela que virou até lei aí, com o senhor, né, Alfredo Jerusalins, que fez uma lei de prevenção do autismo, intervenção precoce e preventiva, que foi bastante criticado já e não tem nada de científico. Enfim, o que eu quero dizer assim, é que a ciência, vou já concluir esse ponto, ela não agiu sempre dessa maneira em relação à psicanálise. Você pega um Bachelard, que é o decano da epistemologia, né? É o nosso decano. Começou sua obra em 1938, né? Antes, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial. É um cara que é um decano, eu considero assim, é o grande referência. Ele falava em psicanálise o tempo todo, ele usava a psicanálise na epistemologia crítica dele. Ele é o autor do racionalismo aplicado, quer dizer, um cara que conseguiu, né, fazer uma obra inestimável do ponto de vista epistemológico. Depois tem o Popper, o Thomas Kuhn, né? E você tem toda a série, o Canguilhem, o Arries, outros que estudaram isso, né? E Foucault, vocês já leram o Triado dos Saberes, né, das Palavras e as Coisas, de 1961. Foucault enaltece a psicanálise. Ele diz assim que não é possível, enfim, só ela tem condições de determinar certas coisas que a psicologia não acede, não entende e, portanto, não consegue formular, enfim, os pontos lá. Eu não vou entrar nesse debate. Eu quero dizer assim, a epistemologia, ela existiu no século XX. Ela teve grandes nomes. E por que ela não deixou herdeiros? Eu queria colocar essa pergunta e voltar daqui a pouco ao diálogo.
por que ela não criou novos operadores? Isso não é à toa. Isso foi silenciado pela cópula da ciência com o capitalismo. Quer dizer, o poder do capital, nosso tema é psicanálise, capital e ciência, não é? O poder do capital foi tão grande que ele devastou a epistemologia, não só a psicanálise. Você não tem um epistemólogo. Eu te desafio a me apontar um epistemólogo crítico hoje. Eu estou desafiando você e todos os nossos ouvintes. Vocês não vão conseguir, porque não tem. Eles foram extintos. Vamos dizer, uma categoria extinta, né? Do mundo do pensamento crítico. Então, isso é muito sério. Quer dizer, isso revela o porquê, qual é a função da epistemologia. É mostrar que a ciência não pode fazer o que ela quer, né? Ela tem que se submeter a critérios epistemológicos para se dizer ciência, não é isso? Que é o que nos acusam de não ser. Quer dizer, acusam a psicanálise de não ser ciência, e ela não é efetivamente ciência porque ela é um passo depois da ciência. É preciso lembrar isso, né? Eu acho que quer dizer, a psicanálise não é exatamente científica porque ela é um passo depois da ciência, né? Ela é um passo que decorreu. Ela não é depois porque ela é superior à ciência. Nós não devemos fazer disso uma leitura assim, de superioridade, de arrogância, não é nada disso. Ela é um passo que veio discursivamente depois. Ela precisou do passo científico para ser feita, né? Ela é um resgate, inclusive, do sujeito deixado por acuído pela ciência. Ou seja, ela precisa da ciência como seu antecedente. Lógico. Não é? É isso que eu quero dizer com todas as letras. Nós somos derivados do campo científico. Nós não viemos da magia, não viemos da religião, não é isso? Como Lacan analisa na ciência é a verdade. Quer dizer, o nosso, vamos dizer, berço, posso falar assim, o nosso berço é científico. É isso? Nós somos saídos desse tronco, saídos dessa linhagem, né? Absolutamente, isso é absolutamente fundamental. Se a gente considera que a psicanálise tem outra linhagem, a gente já saiu do trilho psicanalítico, já descarrilhou, como Jung, né? O primeiro grande exemplo que fez isso foi Jung. E nós, então, não. Lacan, inclusive, ajuda a restituir também, no seu retorno a Freud, que o trilho é científico. Mas o trilho ser científico não quer dizer que a gente ficou, né, não pode fazer uma conexão e uma saída para outro trilho. Quer dizer, a gente foi levado a isso, né? Mas, então, nos acusam de não sermos do campo científico em nome de critérios que não são epistemologicamente válidos. Entende o que eu quero dizer? Porque mataram os epistemólogos mataram, quer dizer, silenciaram, né? No sentido eles morreram, foram morrendo, todo mundo morre, né? Então eles ficaram velhos e morreram. E não deixaram herdeiros, porque houve um movimento político de extinção dos meios via Estado, claro, via ministérios da educação em cada país, no sentido da universidade parar de produzir né, novos operadores do campo epistemológico. Eu sou um defensor da epistemologia crítica. Não é que sociólogo e filósofo que fosse pagar pela sua educação. Que a universidade pública, naquele ministério, não deveria ter nem sociólogo, nem filósofo. Aqueles que quisessem estudar isso, que pagassem por acesso a essa informação. Isso é uma declaração clara com relação ao que você está dizendo, né? Exatamente. E no caso das ditaduras, né, que aí entra na esfera mais, né, terceiro mundo, as ditaduras fizeram isso extinguindo mesmo sociologia, filosofia e tal, né? Assim, mas no mundo ocidental europeu também, porque eles são europeus, né? Cadê os filhos né, dos epistemólogos? Por que não deixaram eles? Porque mesmo na Europa, né, onde talvez não tenham extinguido a filosofia e a sociologia, você não encontra uma escola epistemológica atual crítica. Você encontra um Zizek, por exemplo, que é um cara que discute isso, mas a preocupação dele é outra, não é por causa da capacidade dele, não, é porque ele não está fundamentalmente interessado na discussão epistemológica, né? É um pouco diferente a pegada do Zizek, né? A onda dele é um pouco outra, vamos discutir isso agora. Então, a gente está num mundo em que, sabe, faroeste, assim, quer dizer, a espada é a lei, a arma é a lei, você não tem critério simbólico para dizer assim, isso você não pode dizer. Então a ciência, entre aspas, ela faz o que ela quer. Ela não tem crivo, ela não tem nenhuma instância, parece até a justiça brasileira. É um pouco isso que eu quero dizer. Não tem Constituição, né? Se a Constituição atrapalha, a gente rasga a Constituição, não tem problema. É um pouco o que a ciência faz no mundo, né? Há algum tempo. Quer dizer, a gente faz o que a gente quer, a gente diz que é científico o que a gente quiser, porque a gente tem o poder do capital, fizemos uma cópula,
né? Então a gente está com as cartas na mão, o Estado está na nossa mão, o dinheiro está na nossa mão, então vocês vão ser expelidos. Acho que é um pouco esse o cenário, né? Eu queria te passar a Sim. palavra aí, meu caro Nilvio. Bem coerente com o que você está dizendo, Luciano. Algumas pessoas, mas eu vou citar especialmente a Camila e a Carol Martins, né, que é nossa colega aqui do nosso curso, da nossa pós-graduação também, né? Salientar uma coisa bem evidente, né, que a coincidência desse movimento com o tempo em que a direita fascista e anti-intelectualista tem ressurgido, né? E há uma outra questão também muito próxima a essa que eu queria colocar, não é? Esse discurso do neutro, do científico, como ele é estruturalmente semelhante ao discurso do sem ideologia. Não é? Então, tudo aquilo que funciona a partir de pontos epistemológicos diferentes ou discordantes daquele que é estabelecido por quem está nesse casamento, não é? Deslegitimizado como não pertencente ao campo de uma relação com a verdade, desautorizado e da forma mais baixa e rasteira, como você disse, possível. Não é? Ou seja, o meu discurso é um discurso honesto e sem ideologia, neutro e sem ideologia. O outro é frágil, parcial, papo furado e que não inconsistente, portanto, trata-se de uma enganação de tal modo, não é, a se acusar, inclusive pessoalmente, né, dizer que Freud, a psicanálise inteira não vale nada porque Freud teve um caso com a cunhada. Olha que coisa baixa, né? Veja como é que a coisa funciona. Você ataca o pessoal para deslegitimar um trabalho inteiro, um modo de funcionamento que é cotidiano hoje, não é? Então, isso, inclusive, em termos de informações, tem uma série de consequências, porque produz identificações e modos de grupo, de reprodução, de grupos intolerantes. Imaginária, né? Né? Então, reforça um modo de funcionamento que é extremamente presente na cotidianidade hoje, não é? Não sei o que você poderia dizer sobre isso, né? Que tem a ver com a pergunta, né? A intervenção da Carol e da Camila, né? Que as duas concordaram aqui no bate-papo, da coincidência desse discurso com a direita fascista e anti-intelectualista que está tão presente. Muito pertinente essa observação delas e as suas, porque eu acho exatamente isso. A hegemonia desse modelo, eu não consigo, minha boca não fala, não articula, chamar de científico, porque justamente eu falei antes, eu tenho apreço pelo adjetivo científico, esse atributo. Então, quer dizer, quando eu escuto essas coisas que são proferidas, isso não merece esse atributo científico, mas, enfim, eles são completamente coadunados com uma posição política de direita. E quanto mais, né, um Estado vai se aproximando, porque mesmo antes de um franco, vamos dizer, processo de fascistização do Estado, que a gente vê no Brasil hoje, e também em outros lugares do mundo, né, que a gente sabe que isso não é... Bom, os Estados Unidos, né, o Trump e alguns países da Europa, do Brasil, é claro que sempre vai assumir feições mais bandidas, né, vamos dizer assim, tem um caráter mais banditismo, que infelizmente né, tão preponderante na nossa cultura. Então é claro que é um Estado também criminoso, né, assim, francamente, está aí sendo investigado por crime. Mas mesmo quando não tem esses absurdos, esses vamos dizer, esses extremos, né, paroxismo, vamos dizer, você tem um processo que já vem do neoliberalismo antes do fascismo, que é nessa direção, né? Que a Camila, e eu não lembro o nome da outra pessoa, Cristiane. Carol, que a Carol e a Camila colocaram, que é muito, muito pertinente, porque, assim, eu acho que andam juntas, sabe? Começa, e aí, como você lembrou bem, né, Luiz Aquiles? Você falou não sei se você falou sem partido, acho que quase isso, né? Essa prática sem partido que a gente vê, né, que foi inclusive próprio do movimento 2013, que foi desastroso, né, nas ruas, quer dizer, e gerou depois escola sem partido, política sem partido. A gente, psicanaliticamente, pode dizer que quando tira o partido, fica o todo, né? É sem partido, então é com o todo? Quer dizer, é isso que você está dizendo? Como é que pode ser sem partido? É preciso a parte, Lacan diz isso, né?
na partida entre a parte e o todo, temos que tomar o partido da parte. É uma frase maravilhosa, cheia de malícia lacaniana, e a gente tem que tomar o partido da parte. E, quer dizer, ficar sem partido é ficar sem parte. E a psicanálise é uma prática, é um saber que afirma permanentemente a parte. Não é? A parte, ela nunca é totalitária. Logo, ela não pode coadunar com a política fascista, por estrutura. É isso? Ela é incompatível e ela então tem que ser rechaçada, mais ainda. Né? Ela é muito De inimiga. saída, né? Oi? Eu costumo conversar com meus alunos assim, de saída, se a gente pode dizer já de cara que a psicanálise se opõe politicamente a alguma coisa, é qualquer coisa que paquere com o totalitarismo. Né? Então, se a psicanálise pode já de saída ter uma posição política, é a da hegemonia de um totalitarismo. Aquilo que se apresenta a todos, essa palavra ela deve ser relativizada, não é? Então. E é isso. Tá no sangue, né? Tá no DNA, vamos dizer assim, né? Da psicanálise, essa coisa da parte. Né? É isso. Então, quando você diz assim, a psicanálise não é política, você escuta isso de analistas, né? Lacanianos, alguns. Você está cometendo, né, um equívoco do tamanho Como é que você vai negar a dimensão política? É claro que ela não é político-partidária. Ela é partidária do partido, mas ela não é partidária deste ou daquele partido. Isso é diferente. Quer dizer, acho que a psicanálise não tem que se comprometer com o jogo partidário e ficar do lado do PSOL, do PT, né, seja lá do que for. Vou ficar com esses dois só, tá? Mas, enfim, não precisa. Acho que o analista não tem que, na sua prática, fazer militância partidária necessariamente. Também, se fizer, que assuma isso como enfim, psicanalista cidadão, na expressão do Henrique Lohan, por exemplo, de quem eu gosto. Mas, outra coisa é ter uma política estrutural discursiva. Lacan fez no seminário 17 e deixou isso muito claro no seminário 17. Né? Quer dizer, com a questão do gozo, do mais gozar, e a distribuição do gozo, a política da psicanálise está ali inscrita no discurso. O discurso é lá social, quer dizer, ele não tem como dizer melhor, só se desenhar, como a gente brinca hoje. Quer que desenhe? Quer dizer, a psicanálise ela é estruturalmente política. Repito, não confundir isso com o plano da ideologia partidária, que aí eu acho que tem que estar na diversidade. Enfim, os analistas que se organizem nesse ponto, é problema de cada um. Mas o discurso analítico, você não pode estar nele dizendo que é político. Você não pode. Isso é uma vamos dizer, questão de princípio. Se eu sou psicanalista e levo a sério a minha prática, eu estou num discurso que tem uma dimensão política, que é da parte. Então, é claro que o fascismo será o inimigo da nossa praxis e tomará a gente como inimigos. E aí está constituído um campo de forças e de tensões. Aí, voltando à questão que a Carol e a Camila colocaram, e você também, no plano da ciência, quer dizer, você tem que é o nosso tema aqui, mas o nosso enfim, outro mais próximo aqui, mais próximo não, que a gente está diante de uma política desgraçada, mas enfim, na questão mais próximo da nossa live, né, aqui, essa ciência é totalmente adaptada ao fascismo. Essa que se apresenta como ciência. Ela é completamente afinada. É impressionante, né? Eu não estou dizendo, veja bem, que os cientistas que sustentam neurociências, psicologia do comportamento, terapia comportamental, sejam fascistas. Eu não estou dizendo isso, antes que eu seja mal interpretado, né? Eu não estou dizendo que individualmente, né, eles podem inclusive ser de esquerda, e muitos são, e lutar contra o fascismo e defender democraticamente a prática deles. E eu também acho que isso tem que estar, a gente está no campo plural. A minha questão não é, como a deles, exterminar a psicanálise. Eu não pretendo exterminar a terapia comportamental, eu acho que ela é uma prática legítima que precisa existir na diversidade. Eu sou a favor da diversidade metodológica. Entende? A pluralidade de referências metodológicas. Eu não defenderia uma hegemonia da psicanálise no campo científico. Exatamente, isso é o próprio fracasso dela, né? Além de ser o fracasso dela, né, a decretação da morte dela, isso também, se fosse viável, seria abusivo. Enfim, teria áreas de fascismo. Quer dizer, a gente só pode aceitar, por exemplo, que um Estado aceite psicanálise na prática com autismo. Não, a gente vai... Quer dizer, que o palco da praxis decida quais são os recursos melhores, né? Que seja no embate nas unidades de saúde, que a gente veja, como eu afirmei no início, qual é o campo que traz mais recursos para uma rede.
eu tenho certeza que a psicanálise ganha essa parada, entendeu, meu cara? Agora, vamos ganhar a parada brigando, e não dizendo, por princípio, você não serve, né? É, Então, eu tenho maior respeito pelas práticas, pela diversidade de práticas. Acho que psicoterapia comportamental. Aliás, eu sou até um certo, vamos dizer, entusiasta da neurociência. Vou te dizer em que sentido. Se eles conseguissem estudar o cérebro e todos os processos cerebrais sem ficar confundindo o sujeito e todos os fenômenos que decorrem da condição falante do sujeito com o que eles estudam, seria uma maravilha. Eu torço para a neurociência avançar muito. Eu gosto de ciência, entendeu? sim. Vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui a live para a gente continuar a outra, porque tem outras questões, está tão ótima, está todo mundo amando. Aí eu vou encerrar para a gente poder gravar e vou já começar uma outra, aí tu entra de novo pelo mesmo mecanismo. Aí a gente continua. Então eu queria, para a gente retomar, só duas questões que fizeram para poder inspirar. E aí você fica à vontade o quanto tempo você quiser, se quiser ir para o seu compromisso, ou se estender mais um pouco. Agora a gente está mais livre, né, em relação a isso aí, tá bom? Uma foi do colega, não sei se ele conseguiu entrar de novo na live, já temos 100 pessoas só nessa retomada, tá? Ó. O colega, o Carlos Roger, colega do curso de psicologia, professor da área de fenomenologia, ele fez uma questão que eu achei bem interessante. Eu vou dizer duas questões, aí tu se vira com ela. A questão dele foi o seguinte: que elementos seriam necessários para uma epistemologia crítica? Né? E uma outra questão que eu acho que foi a Carol, novamente, que ela fez, foi por que é que se escolhe justamente a psicanálise e não outra subjetividade para atacar, não é? Então, retomar aí a discussão a partir dessas duas questões que a galera são interessantes, né? Tem muitas, claro, né? Porque é muito dinâmico e eu também estou meio zebra, aí eu posso ficar anotando e querer ouvir, fica uma tarefa difícil. Sim. Não, olha só, a zebra verdadeira sou eu, porque você vê, eu fiquei um tempão tentando entrar, não sabia onde clicar, nem nada disso. Então, eu sempre peço desculpas a todo mundo que entrou, inclusive eu até acabei criando uma live sozinho. Quer dizer, e aí algumas pessoas entraram lá, eu vi, eu fiquei com medo de encerrar, porque tinha gente. Então, vamos lá, eu tenho que ser orientado nessa coisa. Mas essas questões muito boas, eu estou muito feliz, viu, de saber desses comentários, e isso para mim é um sinal um retorno importante, né, de que está havendo transmissão, quer dizer, isso que importa, a gente está conseguindo falar com as pessoas, e eu acho que isso é o mais importante mesmo, numa ocasião como essa que você promoveu aí, né, Luiz? Então, a questão do colega, do guardei o nome, que falou da fenomenologia, Carlos Rocha. Então, é muito boa essa pergunta, que elementos, né? Eu não saberia dizer os elementos concretamente para uma epistemologia crítica, é retomar a herança, a primeira coisa é retomar a herança dos grandes epistemólogos do século XX, né? Eu posso citar de novo. A começar por Gaston Bachelard, o chamei de decano, Karl Popper, Thomas Kuhn, Erving Goffman, que estudou mais a questão das instituições, né? Canguilhem, Felipe Arries, Michel Foucault, né? E grandes epistemólogos e outros, Jacques Donzelot, né? Que discutiu a questão das famílias. Assim, são epistemólogos críticos, eles estão sempre na perspectiva de pensar a ciência a partir de uma relação com o social, né? Com o espaço público, social. Quer dizer, nunca pensar a ciência como se ela fosse uma coisa congelada no freezer, fora do tempo e do espaço, pairando, né? Acima da história, das injunções políticas, econômicas. É nesse sentido que é crítica, né? E podemos também tomar Adorno, toda a escola de Frankfurt, Horkheimer, né? Que numa vertente. Bom, eu esqueci dos maiores, a gente sempre faz um ato fácil, que é o Althusser, né? O Luiz Althusser, que eu fui falar do marxismo da escola de Frankfurt, da teoria crítica, e lembrei dele. Claro, né? Mas ele é um apaixonado pela psicanálise, ele diz que o Lacan está para Freud, né? Como mais ou menos o que ele faz está para Marx. Então é uma coisa assim muito... quer dizer, ele não diz isso não, eu que digo, ele não ia dizer isso dele mesmo. Mas é claro que quando ele tem um livro chamado Freud e Lacan, né? Então ele mostra como é que o Lacan é enfim, um crítico
revigorador do Freud, como a gente sabe, ele mostra em que o Althusser tem passagens assim que eu nunca vi de um psicanalista escrevendo sobre a psicanálise. Então, e é um crítico, né? Então, colocando aí para o colega Roger, né? Carlos Roger, né? Eu diria que tem que retomar esses caras e entender historicamente, com mais dados, o que aconteceu com os herdeiros deles. Porque que eles não deixaram herdeiros, como eu falei, foram morrendo e morreram, e pronto. E ninguém surgiu, né, para dar continuidade à obra deles. Então, acho que é uma tarefa para a gente discutir, começar discutindo isso. Os elementos são esses, né, para poder o quê? Discutir a ciência hoje à luz do que seriam os compromissos sociais hoje dela. Acho que o ingrediente principal é esse, né? A outra questão colocada pela Carol, né, é por que a psicanálise é a mais atacada. Porque ela, olha, gente, é muito fácil de poder. Porque ela vem da ciência. Por causa do tronco científico, de todas as, vamos dizer, as práticas que não coadunam bem com esse projeto, né, hegemônico fascista, capitalista, antes de tudo. Né? O fascista, né, como eu disse no final, antes da gente interromper, o fato de que coaduna bem uma prática assim, não muito crítica, comportamental, não implica que os operadores dela tenham posições fascistas. Eu quero reiterar isso. Seria uma acusação injusta da minha parte. Eu quis dizer que uma prática que vamos dizer, baseada em treinamento, né, em adaptação, em reforço de comportamento, em modelagem, tudo isso, ela, claro, que pode ser usada por uma política fascista muito mais do que uma prática que convida o outro a falar em nome próprio, associação livre, intransferente. A questão talvez não seja essa prática, não é? Ou seja, que ela tenha a sua legitimidade, não é? Dentro do seu campo, dentro dos seus operadores conceituais. Uma outra coisa é se utilizar de uma forma discursiva que né? Ou seja, não se trata de dizer que essa prática não é legítima dentro dos seus operadores propriamente conceituais e técnicos. Uhum. Mas o que se faz com ela e o que os seus agenciadores humanos, né, os seus técnicos levantam enquanto prática discursiva e aplicam um modelo totalitário, fascista, nesse sentido. Sob a bandeira do neutro, do legítimo científico. Não é? Pois alguns fazem, né? Porque o problema é que a prática ela tem essa estrutura, isso não é negável. Por que ela é bem aceita, né? Por que por exemplo, você tem, por exemplo, a maioria dos psiquiatras hoje que ganham recompensas inestimáveis quando prescrevem acima de um determinado nível de determinadas medicações, os laboratórios premiam, não sei se todo mundo sabe disso, né? Os congressos de psiquiatria têm o que eles mesmos chamam de parque de diversões, você sabia disso? O parque de diversões é aquele pavilhão inicial do Congresso onde estão lá os prêmios para quem prescreveu acima de X, né, receitas daquele. Então ganham viagens para o exterior, vouchers de hotéis no próprio Brasil, dependendo. Dependendo. Se medicou muito mais, ganha uma viagem para a Austrália. Né? Tem pontuação, né? Se medicou pouco, só um pouquinho, ganha para Costão do Santinho, em Florianópolis. Enfim, varia, né, computador, enfim. Esses psiquiatras, eles só recomendam terapia comportamental porque, né, a gente toda hora se depara com isso. Quer dizer, alguém que até outro dia a gente discutia, conversava, quando vê, está encaminhando, não vai fazer psicanálise não, porque isso não serve para nada. Vai fazer terapia comportamental. São Paulo, então, é a capital disso, né? Quer dizer, é impressionante o número de profissionais que indicam inexoravelmente, indefectivamente, uma prática assim. Então, isso é uma coisa tendenciosa que tem a ver com uma certa utilização política, o que não compromete a validade, né, de uma prática profissional e tal. Só para você ficar sabendo, aqui no Ceará, criou-se uma câmara técnica para discutir sobre a política de atendimento do autismo, porque um grupo específico tem trabalhado para fazer um projeto de lei para que se atenda apenas, né, ou utilizando, ou se financie com os convênios médicos ou no SUS a terapia ABA como um trabalho específico, ou seja, para o pagamento específico desse tipo de trabalho. Então, veja que é um movimento muito análogo ao que já aconteceu em outros lugares do mundo, ou seja,
discurso é o único científico que pode ter um fetiche desse discurso científico, não é? Como uma mercadoria que pode, de fato, um método único, legítimo, que pode ser adotado. Então, é um modo operandi, não é, né? Que vai além dos conceitos propriamente ditos, da questão conceitual, técnica de trabalho, né? Claro, até porque, como você mesmo disse, vai virar marco legal. Quer dizer, quando você faz um projeto de lei, você está judicializando, né? Então, portanto, esse é o máximo da ideologia, um determinado campo de saber. Então, é nisso que a gente combate. Eu queria dizer que a gente tem que combater politicamente, porque quem está sendo afirmada pelos marcos legais é outra prática. Né? Em vez do marco legal servir de mediador simbólico e dizer, em nome do Estado e da lei, né, e do sistema jurídico, não se pode priorizar essa ou aquela prática profissional. Como, né, isso não é a função do Estado, nem da lei. Nem isso é que deveria ser. E aí, como eu disse antes, os embates no plano da prática vão decidir o que escolher. Se a psicanálise se revelar totalmente ineficaz, que ela não seja escolhida, ok? Né? Vamos jogar o jogo e sofrer as consequências. Quer dizer, se ficar claro que a gente não serve para nada com autismo, com a psicose infantil, a gente vai ter que, né, enfiar a viola no saco, né, no sistema democrático, e trabalhar lá onde a gente serve para alguma coisa. O problema é que não se demonstra isso. Né? Pelo contrário, o que você verifica, a nossa experiência no CAPSI Pequeno Range, no CAPSI Elisa Santa Rosa e em outros, é o contrário. A psicanálise foi extremamente bem sucedida, extremamente eficaz, num número enorme de casos, né? Com autismo. Chegamos até a inventar um dispositivo. Eles gostam tanto, né, da invenção tecnológica, está tão valorizado. Pois nós temos um, não sei por que eu não patenteei na UERJ até hoje. Né? Certas inércias, porque chama-se dispositivo psicanalítico ampliado. Né? Ele é um dispositivo montado tecnicamente, invenção técnica, para o tratamento de autismo, que é extremamente eficaz. Então, quer dizer, como assim, cientificamente, não serve para nada? O que você está dizendo aí, né? O que é isso? Então vai mandar para a terapia do comportamento? Para quê? Para o autista etiquetar cada objeto? Né? Eles botam etiquetas, né? Como se fosse uma questão cognitiva. Quer dizer, tem que saber que cadeira é cadeira, então cola uma etiqueta na cadeira, na caneta, no braço, na escova de dente, na mesa, assim, como se fosse uma questão de, né, vamos dizer, identificação nominalista dos objetos, da realidade. Uma coisa completamente absurda, porque o autista não é aquele que não reconhece os objetos pelo nome, ele tem uma relação com a linguagem, outra coisa, quer dizer, enfim, isso é uma grande discussão. Então, eu acho que tem uma coisa que eu queria lembrar. O Lacan diz no Seminário 17, uma frase que sempre me impressionou muito. Freud não viaja na maionese. O termo é déconner em francês, porque eu é que traduzo por viajar na maionese, porque déconner tem a ver com babaquice e já vai distorcer o sentido em português. Não babaqueia, fica esquisito. O Freud não viaja na maionese. Como ele não viaja na maionese, então ele vai para o inconsciente, ele vai estudar o recalque, as pulsões, sem viajar na maionese. Com todo o rigor científico, né? Até onde ele pôde, porque o Freud só abandonou a ciência quando não deu mais. É com desgosto que ele faz isso. Ele nunca foi um adepto, nunca escreveu um libelo contra a ciência. Ele sempre fez isso com desgosto. Ele disse, assim não dá mais para continuar, né? Porque a transferência traz demônios e tal, e ciência não gosta de demônio. Então a gente tem que lidar com os demônios da transferência com outro discurso novo, né? E nunca caiu na tentação de Jung de usar a magia e o misticismo e recursos assim não científicos para lidar com isso. Foi pós-científico. Bom, aí o Lacan diz assim, é por isso que de vez em quando o inconsciente volta na cabeça dos cientistas como um bumerangue. As palavras não são exatamente essas, porque eles recusam o inconsciente, né? Os cientistas. Mas ele volta e bate na testa deles assim. Entende? Não adianta, eu vou jogar o bumerangue que ele vai voltar. E não vai ter jeito, vai voltar. Já tem 120 anos que ele está voltando e ela não termina, né? Está voltando. E está quebrando a testa dos cientistas. E eles recusam de novo. Vai levar bumerangue novamente, né, na testa, não é isso? Vai ter que ficar até entender que não adianta fazer aliança com o capital e com o Estado, até porque isso também fracassa, como a gente está vendo no mundo hoje, né? Quer dizer, esse sistema não dá certo. Já está claro isso, gente. Não dá certo. Não é só com a relação à ciência, porque nós estamos no mundo, né? A sociedade fracassa com o sistema desse, né? Está todo mundo aí morrendo no Brasil. E volta ao dado científico.
do Maduro, né, da Venezuela, 39 mortos, contra 4.100 não sei quantos. Foi um dado que eu vi aí, que tem fundamento, fui pesquisar, e de fato você tem um sistema, um país socialista, é muito mais capaz de... Bom, a própria China foi um exemplo, né? Coreia, é isso? Do que pôde segurar a onda. Bem, Luciano, são 11h11. Estou preocupado com o seu compromisso. Não se preocupa não, mas preocupe-se com o seu aí, com o tempo dos nossos ouvintes. Está sendo um prazer por mim, eu passava a tarde toda. Mas não é possível, eu sei. O meu compromisso, eu posso acionar, não tem problema, eu posso chegar um pouco atrasado, é uma reunião. Não, então a gente pode falar aí o que achar ainda considerável. Né? Não, eu já falei bastante. 50 minutos, se quiser, a gente continua a conversa. Não, eu falo muito, já falei muito. Quero saber se você quer me perguntar alguma coisa, alguém tenha colocado alguma coisa. Vamos ver as perguntas aqui, além porque é uma avalanche de elogios, né? De referências, não é? E de concordância. Né? Aqui a Magali Milene perguntou: a psicanálise pode desempenhar esse papel de crítica da ciência? Por que a epistemologia está silenciada? Eu acho que você falou um pouco mais antes, né? O mesmo professor Roger disse: a fala vai além das prescrições e treinos. Por isso, as modalidades clínicas baseadas na fala, em que o sujeito tem que comprometer, são reiteradamente criticadas. Né? Isso, e nós temos estudos científicos e estatísticos demonstrando, né, a eficácia da terapia que envolve a fala e de longa duração. Né? E eu queria dizer para o Roger e para outros parceiros da fenomenologia que eu tenho eles com muito, aliás, eu tenho muito respeito pela fenomenologia, desde Russell, com os princípios das diretrizes lá que ele coloca, ele pretende uma ciência exata que inclui o sujeito. Tudo bem, a gente vai ter nossas diferenças, eles não levam em conta o inconsciente, né? A fenomenologia, né, recusa um pouco o inconsciente, ou vai por outro caminho, considera que o inconsciente é explicativo demais e menos compreensivo, mas de qualquer maneira, eles estão no campo do sujeito, né? Não é o sujeito inconsciente, mas é a fala, é o sujeito, é a experiência, é a noesis e o noema, né? Eu tenho algumas noções de fenomenologia, acho que eles têm uma prática riquíssima. Não é à toa que a psiquiatria foi fenomenológica tanto tempo, e quando ela era fenomenológica, Luiz Aquiles, ela era rica clinicamente. Ela tinha descrições inesquecíveis e inestimáveis. Você não tem mais isso hoje. Você tem o DSM. O que é o DSM? Um catálogo de telefone, onde você encontra... Né? Um dia desse, eu vou ler aqui antes que eu esqueça a pergunta, uma pergunta do Alexandre. Ele diz assim: vejo que você trabalha com Bachelard, o que indica como prática terapêutica com a arte. É uma pergunta. Mas antes eu vou fazer uma consideração, que fui retomar uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, que era saber de onde é que foi tirada a noção de espectro do autismo e a coisa da definição do transtorno do DSM. Eu acabei numa situação absolutamente risível, porque quando você pega o próprio nome, transtorno do espectro do autista, a definição de transtorno é um conjunto de sintomas. A noção de espectro é um conjunto de sintomas. E autismo é entendido como uma síndrome, como um conjunto de sintomas. Então, veja só, é uma síndrome de uma síndrome de uma síndrome, uma coisa absolutamente circular e não definida. E como uma categoria das mais representativas da psicopatologia contemporânea, no que se refere à infância, e o epicentro de um debate circular também, não é? O que me admira é o psicanalista adotar essa mesma definição, ou simpatizar. Também acho. A gente tem que combater o uso das palavras, porque o uso das palavras é cheio de intenção. Como diz o Freud, né? Essa frase do Freud, você deve conhecer. A gente começa cedendo nas palavras e não sabe onde vai parar. Você não pode não ceder em falar em transtorno. Muito psicanalista usa essa terminologia, né? Na saúde mental também usa RAPs. A RAPs é uma tragédia para o CAP, enfim. Essa é outra discussão. Então, eu acho importante que a gente possa não usar certas palavras e fazer o que você está fazendo. Mostrar que o espectro dissolve, né, a posição subjetiva. Não tem posição subjetiva no espectro, não é isso? É só uma... Não tem. Então, o Alex perguntou sobre o Bachelard e o que indica como prática terapêutica com a arte.
Ele relacionou isso com Bachelard? Ele perguntou, na verdade, não é? Ele vê que ele trabalha com Bachelard, o que indica como prática terapêutica com a arte. Quem eu indico? Olha, eu sei do interesse do Bachelard pela arte, que era muito grande, mas eu não saberia dizer a partir de Bachelard, né? Entende? No sentido de extrair do Bachelard uma indicação de uma prática terapêutica com a arte. Eu acho que a arte é bem-vinda como instrumento, mas é preciso que a arte esteja articulada a uma certa dimensão discursiva de leitura do fenômeno, né? Quer dizer, eu acho que não basta a arte. Assim, a arte tem que ser associada, articulada com alguma espécie de, vamos dizer, de discurso que norteia a escuta, né, das manifestações artísticas. Se é uma questão terapêutica, é preciso que a gente dê uma dimensão de escuta, de leitura, não só porque a arte tem seu valor independente do terapêutico. Sim. Bem, o César Lima Santos, ele perguntou o seguinte: as ditas práticas baseadas em evidências, mindfulness, por exemplo, causam-se em mudanças nas ativações cerebrais para se dizer eficaz. O que é que a psicanálise poderia ter a dizer sobre isso? Parabéns, porque se ativa o cérebro, é bom. Agora, não tem nada contra o cérebro. O problema é que o nosso sujeito inconsciente, ele não tem com o cérebro nenhuma relação intrínseca. Essa é uma questão epistemológica, entende? O sujeito não é determinado em nada pelo cérebro. Ele tem que se haver com os efeitos que o seu cérebro produz na vida dele, claro, como tem que se haver com a cor dos seus olhos, com o estatuto do seu corpo, com o fato de ele ter alguma deficiência corporal, e tudo isso importa, com o seu sexo. Mas o cérebro não é um codeterminante do sujeito. É muito importante dialogar com o César nesse sentido. Nós não temos o cérebro como um ingrediente na produção etiológica, não temos, né? Então, é uma confusão se eu pensar assim, qual o fator cerebral que entrou e como é que a psicanálise afeta o cérebro. Não acho isso relevante, acho que isso é pista errada. Mas isso não quer dizer negar o efeito do cérebro. Quer dizer que, dado tal efeito X, como é que a gente vai lidar com um sujeito que fala? E que vai falar, a partir desses efeitos, e vai falar sobre isso, e a posição subjetiva. Lacan tem uma frase, a terceira frase do Lacan que eu vou citar hoje, assim, é talvez a última. Lacan tem uma frase maravilhosa que diz assim: nada mais objetivável do que uma posição subjetiva. Isso serve de muito um instrumento para dialogar com cientistas, né? Porque eles reivindicam tanto algo mais objetivo da nossa parte, que não fique na subjetividade, na coisa vaga, imprecisa, né? Pois então, nada mais objetivável do que uma posição subjetiva. Eu posso lidar com isso objetivamente, a posição subjetiva. Então, o cérebro não tem nada a ver com a posição subjetiva. Quer dizer, o que é alguém que tem uma lesão cerebral X ou tem um efeito cerebral ativado pelas práticas comportamentais, como disse o colega? Eu disse parabéns, não foi irônico. Se uma prática comportamental ativa certas estruturas cerebrais, eu fico feliz com isso. Eu não vou ser contra isso. Eu quero mais que as estruturas cerebrais sejam ativadas, né? Agora, o que isso tem a ver com a posição subjetiva? Essa é a pergunta que eu devolvo a ele. Entende? Em que isso afeta uma posição subjetiva? Que só vem pela palavra, não vem pelas práticas comportamentais. Não vem. Então, talvez a gente pudesse ter, se o terapeuta comportamental não fosse contra a psicanálise, ele poderia fazer lá as ativações dele e dialogar com a gente para valorizar a fala do sujeito em análise, né? Mas não é isso que eles fazem. Eles dizem, não vai para a psicanálise não, porque ela não serve para nada. Aí fica difícil a gente fazer, né, vamos dizer, bater bola junto, né? Fica difícil. O Dassaev, que é um aluno nosso da pós-graduação, do nosso mestrado, né, orientando da Camila, inclusive, ele colocou uma questão seguinte, Luciano: é possível fazer um paralelo entre a psicanálise e o materialismo histórico, no sentido de ambas as teorias sofrerem tentativas de deslegitimação? Claro, claro. Eu citei três, inclusive, né, campos que são atacados: a psicanálise, o materialismo dialético e a fenomenologia. São três sistemas riquíssimos, poderosíssimos discursivamente, talvez os mais ricos, né, além da genealogia de Foucault e tal, que são atacados pela falsa ciência contemporânea super comprometida aí, né, com o capital. Eu acho que a gente tem que aproximar muitos pontos da psicanálise do materialismo dialético. Bom, a psicanálise é um campo dialético.
Inclusive, ela é dialética por estrutura discursiva. Lacan diz isso, Freud diz isso, quer dizer, sem citar o nome dialético, né? Mas Lacan diz assim, que Freud tem uma referência, uma página em 3 tem referência dialética, ele diz uma coisa assim, uma página em 3, né? Lacan falando de Freud. E o materialismo dialético, claro que vai ter, vamos dizer assim, eu vou responder a ele dizendo assim, o ponto de grande convergência que eu vejo entre o materialismo dialético e a psicanálise é o uso do concreto. Tanto nós psicanalistas quanto os materialistas dialéticos estamos interessados não no abstrato, mas no concreto. Nós repudiamos abstrações, né? Nós não trabalhamos com abstrações. O concreto não é o empírico. O concreto é uma coisa muito diferente. Só um materialista dialético sabe o que é o concreto. Freud é um pensador do concreto. Ele quer saber o que é no real. A gente aproximou isso do real, né? Quer dizer, o Freud é um realista. Freud é um realista. Entende? Aqui não importa o que eu suponho, que acho, que quis dizer. O que você disse? Entendeu? Vamos trabalhar com o que você disse. O que você sente? O que você disse? O que você fez? Qual foi o seu ato? Quer dizer, ele vai seguindo sempre um trilho do concreto, a experiência concreta. Ora, o materialista dialético também, ele repudia as abstrações, as conjecturas, né? Que a gente põe um pouco no lugar de uma atividade imaginária. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. Haveria outros. E há também as divergências. Nós não acompanhamos o pensamento marxista em todos os pontos, não. Talvez eu possa terminar com uma questão, eu acho que vou terminar mesmo, que é a questão da mais-valia, né? A gente sabe que Lacan chegou ao grande avanço dele na parte final do ensino foi o mais de gozar. E a gente sabe que o mais de gozar se plasmou na mais-valia de Marx. Ele diz que foi o Marx que inventou os sintomas, né, no campo social. Só qual é a grande diferença entre a mais-valia analisada por Marx e apontada por ele e o mais de gozar? É que a mais-valia é reabsorvida pelo capital. Ela é uma coisa subtraída do trabalhador, também não vai para o bolso diretamente do capitalista como a gente pensa, porque ele também está no mesmo jogo, claro que uma posição muito mais vantajosa, mas ela é absorvida pela máquina do capital. Ela é reinserida no sistema, a mais-valia, como objeto perdido. E nós sabemos da psicanálise que o mais de gozar é perdido mesmo. Não tem recuperação. É perda, pura perda, né? Mas é uma perda no nível do gozo que leva ao trabalho do sujeito. Isso não vai ser reabsorvido. E a gente acaba conseguindo, como psicanalista, tornar desejável e valorizar o que é uma perda. Qual é a prática que diz assim, a perda pode ser uma coisa legal? E se ela não for relativizada. Eu vou perder aqui para ganhar ali, não vai ganhar porra nenhuma ali. Você vai perder aqui e pronto. Isso vai ser perdido mesmo, acabou. Agora, o que isso traz para você na sua vida? Ok, não é um ganho dessa perda, não vai recuperar não. Isso faz uma diferença estrutural entre a mais-valia e mais gozar. Eu acho que essa diferença é importante, né? Além de dizer que nós, quando lidamos com dinheiro, por mais que haja, né, pessoas que têm uma prática psicanalítica totalmente capitalista, não é assim, né? Que a gente sabe que o dinheiro entra no psicanálise. A gente tem uma certa independência em relação ao ato falho, ao mestrado, ao mercado, né? Que é também, talvez, o mundo universitário, que é assim, a nossa maneira de cobrar dos nossos analisantes, ela não pode ser pautada pelas regras do mercado. Ela tem que ter a ver com a lógica da prática clínica da análise, não é isso? Isso também contraria o capitalismo. Tem momentos que você não pode dizer que você trabalha ali, quer dizer, que eu trabalho para ganhar dinheiro, porque quem trabalha é quem paga. Olha que absurdo, quer dizer, o analisante trabalha e paga. Então, aí está a perda. Eu estou juntando isso com o mais de gozar. É claro que a gente ganha dinheiro, não estou sendo hipócrita dizer que a gente não ganha, e ganha às vezes muito bem, é ótimo, porque a gente também tem que viver e ganhar dinheiro. Mas no trabalho, na lógica da prática analítica, quem trabalha também paga. Ele não trabalha para ter um serviço prestado a ele, né? Não é essa a lógica de prestação de serviço. Ele trabalha e paga. Isso é uma coisa que contraria o capitalismo do fígado do capitalismo, né? É uma arma contra o capitalismo que vem do fígado. Então é isso. Vamos talvez encerrar falando muito aí. Foi, Luciano, não tenho nem palavras para agradecer. Agradecer a todos a presença. Veja só, até agora, nessa segunda retomada, são 119, 120 pessoas que nós estamos. Né? Muita gente agradecendo, dizendo que está sendo maravilhosa. A Thalita aí, a minha cunhada, irmã da Camila,
também, dizendo que foi uma maravilha, não é? Então, Josiane também. a Josi Garcia, né? Josiane, adoro a Josiane, minha primeira doutoranda do programa. Né? Ah, que maravilha, minha colega da vida de escola. Doutora, né? Muita gente, né? Foi um prazer revê-lo. Espero em breve dar aquele abraço, tomar aquele chopp, curtir aquele rock. Seja aqui ou lá, ou aí no Rio. Né? Eu acho que quando acabar essa pandemia vai ser um alcoolismo, porque o que eu vou beber, cara, meus amigos, vai ser todo dia, vai ser o último grau do alcoolismo. Pois é, vamos comemorar juntos. Por enquanto a gente está comemorando aqui, tendo uma conversa tão agradável, tão rigorosa, né? E um amadurecimento do nosso trabalho aqui em Sobral, e que em termos institucionais, uma nucleação do trabalho, é fruto também do trabalho, do seu trabalho, de vários outros colegas no Rio, em São Paulo, muitos pioneiros na psicanálise, e que a gente tem que reconhecer, né, essa transmissão, sustentar, e não fazer, digamos assim, e dar dignidade, né, tentar fazer com que com a psicanálise não ocorra o que você estava dizendo com a epistemologia crítica, né, que não morra, que a gente faça não. Né? Mas ao contrário deles, nós cuidamos dos nossos operadores, né? Nós criamos gerações, né? Isso é a formação só da escola. A gente está aí para criar operadores. A gente produz nossos filhos. Olha, eu quero agradecer a você mais uma vez e a todo mundo que está aqui, amigos e amigos novos. Eu considero todo mundo amigos aí. São pessoas muito legais que nos acompanharam e é um prazer. Não tem que me agradecer nada, porque para mim foi uma maravilha, adorei e só posso agradecer. Grande beijo a todo mundo, tá bom? Beijão então. Beijão, tchau. Todo mundo aí.